Daí, pessoal, então hoje nós vamos ter uma conversa sobre dois conceitos da física, que são calor e temperatura. Bem, qual que é a minha motivação para abordar esses dois conceitos? Dentro da física, existe uma necessidade para delimitar precisamente o que cada palavra significa, como, por exemplo, calor ou temperatura. E essas duas palavras em específico são muito utilizadas no cotidiano, até como sinônimo às vezes. Então eu gostaria de conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a definição de calor e temperatura dentro da física. Para fazer isso, eu vou utilizar essa simulação aqui. É uma simulação bem simples, eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo e ela funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho um termômetro, ele me dá uma informação qualitativa da temperatura do objeto, ou seja, ele me diz se a temperatura do objeto está aumentando ou diminuindo. Posso fazer isso por bloco de ferro aqui, ou por esse recipiente com água, e caso eu queira alterar essa temperatura, eu posso utilizar esse dispositivo aqui que está escrito aquecer, esse ar. Então vamos fazer isso para esse recipiente com água aqui. Eu vou, nesse caso, aquecer. E eu já vejo ali que a barrinha vermelha do termômetro está subindo, indicando então que a temperatura do objeto está aumentando. Agora olhando para o termômetro lá do bloco de ferro, aqui, da água aqui, eu tenho que a água está a uma temperatura maior que o bloco de ferro. O que vai acontecer se eu colocar esse bloco de ferro dentro desse recipiente com água? Vamos observar, vamos ver o que a simulação nos diz. Bem, eu tenho agora, olhando para os termômetros aqui, que a temperatura dos dois é a mesma, certo? Então como é que eu explico essa situação? Eu tinha antes o bloco de ferro a uma temperatura menor que a temperatura da água, e após um contato entre ambos, eu tenho que eles atingem a mesma temperatura. Como que a gente pode explicar isso? Bem, o que a gente pode afirmar aqui é que houve uma transferência de energia térmica da água para o bloco de ferro. E essa transferência de energia térmica está relacionada com o conceito de calor. Na física, calor é um processo de transferência de energia térmica de um corpo para outro. Essa seria a definição de calor. Bem, é importante ressaltar aqui que essa transferência de energia térmica só vai ocorrer se houver uma diferença de temperatura entre os corpos, como era o caso aqui. A temperatura da água era maior que a temperatura do bloco de ferro. Tá? Então esse seria assim o conceito de calor dentro da física. Agora eu estou falando de temperatura aqui o tempo inteiro e não dei uma definição ainda. Como é que a gente pode definir temperatura? Bem, a temperatura ela pode ser relacionada com o mundo microscópico. A gente sabe que todos os objetos do universo são formados por átomos. Esses átomos se agrupam e formam moléculas. Então, pensando num objeto qualquer e olhando para a estrutura interna dele, eu tenho que ele é formado por um grande conjunto de moléculas. E cada molécula tem uma energia associada a ela. Como é que eu posso relacionar a temperatura? O que tem a ver a temperatura com isso? Na física, a temperatura é uma medida da energia média das moléculas de um corpo, certo? Então essas seriam as duas definições. Vocês podem ver que são muito diferentes. Eu só queria comentar brevemente sobre a definição desses dois conceitos e para mostrar a diferença para vocês entre ambos. E agora eu queria resolver uma questão bem rapidinho aqui, né, com base no que a gente tem discutido aqui no vídeo. Certo? Vou colocar a questão aqui. É uma questão do Enem de 2010. E ela aborda justamente o que a gente tem falado aqui no vídeo. Então eu vou ler aqui a questão para vocês. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura a média quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Bem, o que a questão está pedindo para nós aqui? Ela quer que a gente identifique aqui, entre as 5 alternativas, qual a situação que eu, utilizando a definição aqui, que o enunciado me deu de calor como algo quente e temperatura como quantidade de calor do corpo, utilizando essas definições, qual a situação aqui que eu não consigo explicar, não consigo dar sentido a ela. Tá? Então aqui tem essas 5 alternativas, que lista, cada uma me dá uma situação física. Então tem a primeira aqui na letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo.
A B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. A opção C, a chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A opção D, a água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. E a última opção E, um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura. Bem, qual que é a alternativa correta aqui? Nesse caso, é a letra A, que me dá essa seguinte situação. Né? Que, ou seja, a gente sabe que quando a água entra em ebulição, a temperatura dela pode ficar constante. Só que eu estou continuamente transferindo energia térmica para a água. Então eu posso dizer que eu estou continuamente fornecendo calor para a água. E com base nesses conceitos corriqueiros aqui que o enunciado traz, que ou seja, a temperatura como a quantidade de calor de um corpo e o calor como algo quente, eu não consigo dar sentido a essa situação. Por quê? Se eu utilizar esses conceitos corriqueiros que o enunciado traz, eu seria de se esperar que conforme eu forneço ali calor para a água, ela aumenta a sua temperatura. Só que quando a água entra em ebulição ali, eu estou continuamente fornecendo calor, mas a temperatura da água fica constante. Então aqui, nesse ponto, que mostra a limitação desses conceitos baseados no senso comum, certo? Então, por hoje seria isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula, que vai ser sobre propagação de calor, tá? Os processos de propagação de calor, que são irradiação, condução, convecção. Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção e falou!